colegas vereadores, funcionários desta casa, comunidade que se faz presente aqui, em especial aos homenageados, aos vereadores mirins, sejam muito bem-vindos, e a comunidade que nos acompanha a partir de casa pelas redes sociais. Venho à tribuna esta noite para falar da indicação do número 385 que apresentamos nesta noite. Para que a população possa nos entender, quero fazer uma pequena contextualização do que estamos indicando, do que estamos sugerindo, do que estamos pedindo para que o Executivo olhe. Esta Casa de Leis, em 2017, aprovou uma lei municipal sobre o número 4.975. E vejamos lá sobre o que ela versa. Por que eu trago essa contextualização? Porque em momentos anteriores, quando eu vim a esta tribuna falar que o município pode e deveria fazer parcerias público-privadas, fui interpelado e dito que não é legal. Então vamos lá. A Lei 4.975, ela diz que dispõe sobre a doação de bens e serviços e o estabelecimento de parcerias com a iniciativa privada. Então isso está em lei. Também no mesmo ano, em 17 de março de 2017, temos um decreto sob o número 62. Vejamos o que ele diz. Estabelece o regime jurídico das parcerias entre a administração pública direta, autarquia e funcional do município de Marechal Cândido Rondon. Então, temos um amparo legal em lei, pelo menos 2 no município. Se nós ainda buscarmos, temos na Constituição de 88, se nós vermos o artigo 182 e 183, ele vai falar sobre o capítulo específico da política urbana. Mais para frente, nós vamos ter, em lei federal, que vai buscar o artigo 182 e 183 da Constituição, para se referir ao Estatuto da Cidade. E lá ele já vai trazer sobre os parcelamentos de solo e o que é destinado ao município e o que o município pode fazer. Anteriormente, lá já versa que é de competência dos municípios executar a política de desenvolvimento urbano. Ou seja, a União diz, os municípios podem legislar próprio no seu município como que vai fazer o seu desenvolvimento urbano. Esta mesma Casa de Leis, por 3 anos ou 3 anos e meio, ela discutiu a revisão do novo plano diretor. E esta atual composição, esta atual legislatura, fez a discussão final e fez a aprovação. Lá tinha as leis complementares, de número 133 a 139, que elas foram publicadas em 15 de dezembro de 2021. Eu quero me ater especificamente à lei complementar de número 136, que era um dos cadernos que compõem o nosso novo plano diretor, que hoje está em vigor. E, em especial, lá no parágrafo 6º, quando ele vai falar do parcelamento do solo, que o município, que os loteadores, para um novo loteamento, para um desmembramento, para um remembramento, foram criadas regras, que o município vai receber as áreas, tanto de utilidade pública, tanto as áreas verdes. E neste mesmo novo plano diretor, este plano diretor diz que, quando eu falo do parágrafo 6º, de que áreas menores de 20 mil metros quadrados, o município pode aceitar a proposta por parte do proprietário ou do loteador de que este não precise doar a área e que ele pode indenizar o município através de parcerias público-privada ou privada com o público. Onde eu quero chegar com esta discussão para que vocês entendam? O município, por vezes, ele tem área demasiada, como é o caso do município de Marechal Cândido Rondon. Vocês fazem ideia quanto o município já tem hoje em área, que ele já recebeu em doação? Somente no tecido urbano da sede. Não estou contabilizando nenhum distrito, porque no distrito não há. Só no tecido urbano de Marechal Cândido Rondon. O município tem aproximadamente 452 mil metros quadrados. Isso corresponde a mais ou menos 18 alqueires de terra, ou a 45 hectares de terra. Para se ter uma ideia, se formos fazer lote de 1.000 metros quadrados, são 400 lotes. Tem áreas que são maiores, mas só para vocês terem uma ideia de quanta área quer. Isto é hoje um ônus para o município. O município manter isto limpo, o município cobra
das propriedades privadas, a limpeza, a roçada. E o próprio município tem 400 mil metros quadrados para cuidar. É um ônus para o município. Então, o que este vereador está pedindo e propondo? Que, se temos no tecido urbano chácaras com menos de 20 mil metros quadrados, as pessoas, por vezes, não as fracionam, não as urbanizam, porque é inviável. Porque as frações a serem doadas para o município, nem para o município é interessante. Uma fração muito pequena em cada canto da cidade. Ou na parte mais central, onde tem algumas chácaras, onde o tecido urbano, todo ele já está em volta destas pequenas chácaras. Muitas vezes, estas pequenas chácaras, inclusive, impedem o fluxo do trânsito, impedem, inclusive, a continuidade da rua. Vamos dar um exemplo bem próximo de nós aqui, para que todos entendam. Atrás do Parque de Exposições, ali temos 2 pequenas chácaras. Impede o trânsito, impede o fluxo. Isso, por vezes, traz mais trânsito para outras ruas, o que vai nos atrasando. Eu digo nós, porque todos nós dependemos do trânsito de Rondão. Então, o que nós estamos propondo? Para que a Secretaria de Planejamento, a Secretaria de Administração, mas principalmente o jurídico, fomente isto, que aceite estas propostas, ou que, inclusive, fomente para que estas áreas possam ser viáveis, a sua urbanização, o seu loteamento, que o município receba isto em indenização através de equipamento público. Eu quero trazer aqui, talvez, ideias, sugestões. O município já tinha, outrora, equipamentos públicos que hoje não tem mais. Poderiam ser reconstruídos, inclusive. Mas eu quero me referir a um em específico que fala de nós, que está atinente a nós. A nós, eu digo município e munícipes. O município por quê? Porque é do município. E nós, munícipes, pela história do município de Marechal Cândido Rondão. Eu sou nascido em outra cidade, eu vim morar para Marechal Cândido Rondão. Mas nós precisamos ter um carinho, um respeito por aqueles que desenvolveram Marechal Cândido Rondão, aqueles que fizeram as primeiras obras e trouxeram os primeiros passos para Marechal Cândido Rondão. Então, eu quero dizer que a minha sugestão é que o município aceite, provoque, inclusive faça essa divulgação, para que a gente possa ter uma iniciativa público-privada, como já aconteceu em outras cidades. Por exemplo, a nossa esquina aqui, vereador Juca. Nesta legislatura foi o senhor que propôs um projeto de lei que nós 13 aprovamos por unanimidade, que era tombado e foi destombado do patrimônio, certo? Mas, na época em que foi tombado o patrimônio público, não se buscou recurso, não se deu efetividade para a lei da época, e esta obra ficou. E não é por essa administração. O vereador Mucir que me perdoe, mas eu acho que lá do governador São Vaz, e nunca mais se procurou reformar, conservar, melhorar, manter isso daí. Então, a nossa sugestão é de que esta esquina, onde é que era o endereço da primeira prefeitura de Marechal Cândido Rondão, é um exemplo de obra que poderia ser reconstruído, reformado, restaurado, para manter viva a história de Marechal Cândido Rondão. Pode-se talvez até fazer um museu ali, reconstruir a prefeitura exatamente como ela era, com as mesmas salas lá no princípio. Se eu não me engano, no município tem um projeto que atende aos terceiros anos, que é Conhecendo o Município. Era um ponto que poderia ser trazer os alunos de toda a escola para conhecer onde era a primeira prefeitura, onde tudo começou. Salva, se eu não me engano, é de sua autoria, uma sugestão de uma escolinha de trânsito, algo nesse sentido, poderia ser aqui do lado. Ou até a ampliação do educandário aqui ao lado, que é o Bento, que está no centro e não suporta mais e cada dia cresce mais a demanda. Enfim, a minha sugestão é de que se aceite, que se fomente, que se busque, se não há legalidade 100%, que se busque essa legalidade para que possa haver esse investimento da iniciativa público-privada para que estas obras de melhorias em equipamento público, ou quer seja em prédios que precisam ser reformados, que isto de fato possa acontecer e que de fato possa trazer a melhoria para toda a comunidade rondonense, mas principalmente nesse caso, quero dizer, para que a gente respeite aqueles que construíram este prédio, onde tudo começou no município de Marechal Cândido Rondão. Juca tinha pedido uma parte? Por favor. Boa noite, excelentíssimos colegas. Eu vou cumprimentar a população depois, na minha próxima fala, porque eu não quero tomar todo o tempo do nosso colega. O vereador Dionir relembrou um dos primeiros projetos de lei que eu apresentei nessa legislatura, que foi o destombamento aqui da antiga prefeitura. Só para ressaltar e lembrar um pouquinho dessa discussão, esse prédio ele nunca foi tombado.
Havia uma lei da década de 80 que dizia que ele seria tombado. Queria ser feito um decreto, que não foi. Queria ser cadastrado no Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IFAM, e não foi. Passaram-se mais de 35 anos sem o tombamento de direito, porque nós fazermos uma lei dizendo que é patrimônio histórico não o torna diretamente um patrimônio histórico. E nesses mais de 35 anos, ninguém, e eu não estou falando de um ou outro, ninguém fez nada. Ninguém reformou, ninguém restaurou, ninguém trouxe ao que era antes, ninguém tirou, ninguém derrubou, sob o único pretexto de que é tombado, tem a lei. Então, a lei era uma desculpa para que isso continuasse dessa forma. Faz 2 anos que nós destombamos, ou seja, nós revogamos a lei que nunca foi aplicada e que, na minha visão jurídica, depois de todos os estudos que eu coloquei e Vossa Excelência aprovaram, nunca foi de direito um patrimônio histórico e nada foi feito. Então, eu gostaria de me somar a Vossa Excelência, vereador Dionir, porque eu entendo, por toda a explicação que Vossa Excelência trouxe, mas além, por N decisões judiciais e situações de fato que existem, que é jurídico, sim, você fazer uma parceria público-privada, até porque não existe prejuízo público nenhum em um loteador, em uma pessoa que precisa dispor de uma parte do seu terreno, fazer uma construção e destinar ao município. E aí eu falo além, vamos continuar falando daqui. A gente pode... 30 segundinhos, a gente pode restaurar, eu acho ótimo, inclusive assinamos um requerimento falando que isso era possível para trazer a memória histórica, a gente pode deixar uma parte e construir no resto, tem uma série de coisas que pode fazer. Mas eu gostaria de lembrar do paradoxo do navio de Teseu, alguém já ouviu falar? Quando você tira uma madeira do navio e substitui por uma placa de alumínio, e você vai fazendo até o navio inteiro ser trocado. É o mesmo navio? Eu pergunto para vocês, é a mesma coisa? Você troca tudo e mantém só a mesma estrutura. Aí vai uma segunda pessoa, pega todas as madeiras que você tirou e trocou por alumínio e reconstrói o navio inteiro. Qual que é? Qual que é o certo? Isso é um paradoxo histórico de um filósofo que trouxe antes de Cristo, e eu pergunto, quando a gente faz esse tipo de discussão, qual é a melhor iniciativa a se fazer? Então, são muitas perguntas que podem ser levantadas, e eu contribuo com Vossa Excelência porque eu acho que está correto em fazer o levantamento de situações dessa forma que precisam ser vistas e não se há mais desculpa para permanecer da forma que elas estão. Obrigado, vereador. Muito obrigado, vereador Juca, pela sua contribuição. Era o que eu já vinha dizendo. O município hoje, a exemplo dos terrenos, que é uma despesa, é um problema para o município cuidar, este prédio ao lado aqui, que era a antiga prefeitura, ele também é um prédio. A cada dia que você passa, ele vai apodrecendo mais um pouco e vai deteriorando mais um pouco. Mas então aqui, no que nós estamos propondo, estamos trazendo a sugestão e pedindo para o Executivo, nós estamos, na verdade, resolvendo 3 ou 4 problemas. O município vai alegar, e a gente entende que não há dinheiro para tudo, para fazer tudo, que não tem o caixa, mas se a parceria é público-privado e o dinheiro vem de uma outra forma, nós resolvemos o problema de caixa. Segundo, nós resolvemos um problema que hoje teve que se colocar um tapume ali, até por risco de criança ou idoso, qualquer um passar. A gente entende isso, acho que o município agiu certo em colocar o tapume, mas nós resolvemos o problema de parar de apodrecer, de parar de ser um problema e sim trazer, quem sabe, um ponto de visitação para o nosso turista ou para nossos alunos. Então, a ideia que trouxemos é para resolver um problema, 2 ou 3 ou 4, esta é a ideia. Seria isso para esta noite? Ou o vereador Rafael pediu uma parte, por favor? Sim. Boa noite, presidente, os demais vereadores, servidores dessa Casa de Leis, assessores e a comunidade que se faz presente, assim como também os que nos acompanham pelas redes sociais. Bem oportuna a sua manifestação no dia de hoje e, fazendo uma análise prévia já, eu acho que pode ser um caminho para nós resolvermos um problema que é bastante acentuado no nosso município, que é a questão do passeio público. Nós temos uma demanda acentuada de calçadas no nosso município. Tem áreas centrais aqui que sequer tem calçada e muitos pontos onde tem raízes, tem desnível, Nós precisamos investir muito nisso. É importante a gente citar esse exemplo da 7 de setembro, que está sendo revitalizada aqui agora, e o quanto fica adequado, oportuno, inclusive de servir de incentivo para a prática de atividade física, caminhadas, população mais idosa que precisa se deslocar. Então, é oportuno nós regularizarmos isso, e aí vem de encontro, né, essa possibilidade de novos recursos, tanto para essas citações que vocês já utilizaram, como também
para talvez resolvermos essa situação num curto espaço de tempo, essa demanda que tem do passeio público no nosso município. Seria isso. Obrigado, vereador. Obrigado, vereador Rafael, pela sua contribuição. Seria isso, senhor presidente. Muito obrigado.